Olá, seja bem-vindo para mais um podcast aqui no nosso canal, onde nós conversamos sobre Bíblia, teologia, espiritualidade e o maior objetivo aqui nosso é que você possa conhecer Jesus verdadeiramente, aonde a Bíblia possa ser ensinada sem religiosidade. Talvez você conheça o Jesus que a religião te apresentou, mas eu quero aqui hoje, e através dos conteúdos do canal, lhe apresentar Jesus de uma forma pura, de uma forma como ele realmente é. E nesse episódio nós vamos continuar. O episódio de agora é uma continuação do episódio anterior. Eles não são, você não precisa necessariamente assistir o outro para assistir esse. Eles não são assim interconectados, mas seria muito bom se você fosse para aquele lá primeiro, porque ele vai te dar a base para esse episódio aqui, que é sobre o Espírito Santo. Talvez nunca foi tão necessário nós voltarmos ao tema Espírito Santo, porque se existe um Deus que foi esquecido nos nossos cultos, que tem sido esquecido nas nossas vidas pessoais, é o Deus Espírito Santo. No episódio passado, nós falamos sobre a personalidade do Espírito Santo, nós falamos sobre quem é o Espírito Santo, sobre a sua importância, sobre a sua obra, e hoje nós vamos entender o Espírito Santo na história da redenção. Desde a criação até Atos 2, como que o Espírito ele exalta a pessoa de Cristo. Nós vamos caminhar por esses pontos hoje, são aí 6, 7 pontos que eu quero conversar e discutir com você. E eu espero realmente que nós saiamos daqui ah, muito mais entendedores daquilo que o Espírito Santo está fazendo e da sua obra. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 2, texto muito conhecido. E diz assim: A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O termo hebraico para espírito é ruach, R-U-A-C-H. E esse termo ele permite que a gente entenda o espírito como uma presença ativa de Deus. Embora a sua revelação plena venha da pessoalidade, a revelação plena da sua pessoalidade venha progressivamente da Escritura. Mas o texto permite entender como o Espírito como uma presença ativa de Deus. Então esse termo ele não deve ser reduzido apenas a um vento, sabe, no sentido mais naturalista, mas ele indica uma energia vital divina, uma presença ativa de Deus, um poder pessoal e operante. Então, quando a Bíblia inicia falando acerca do Espírito, a primeira pessoa da Trindade a ser mencionada é o Espírito Santo. A segunda, melhor dizendo. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma vazia, e o Espírito, ou seja, logo na criação, ou melhor, logo antes da criação, o Espírito já é observado, já é notado, já é descrito. Herman Bavinck, que é um teólogo holandês, ele observa que, desde o início, o Espírito ele não aparece como uma força impessoal, mas como princípio vivificante que procede de Deus e comunica a vida à criação. Então, nós estamos falando de alguém que, em essência, também é divino. E esse alguém está conosco hoje. Porque Jesus declara: eu vou os enviar, eu os enviarei um outro consolador, eu não os deixarei órfãos. E essa expressão que Jesus nos traz, não os deixarei órfãos, ela é muito significativa. Porque Jesus poderia ter dito: eu não os deixarei desamparados, eu não os deixarei sozinhos, mas ele diz: eu não os deixarei órfãos. Órfão é alguém que não possui pai. E o que nós lemos na Escritura, a gente viu na semana passada, no episódio passado? De que o Espírito, ele perscruta, ele investiga o interior de Deus, ele domina, ele possui amplo conhecimento das virtudes de Deus, e ele comunica as virtudes de Deus a nós.
E Jesus, ele desceu para nos ensinar que Deus é o nosso Pai. Então, o Espírito Santo conhece a paternidade de Deus e comunica ela a nós. E isso é anunciado por Jesus, quando ele diz: eu não os deixarei órfãos. Porque está vindo aí um outro Consolador que advoga e que vai testemunhar no espírito de vocês que vocês são filhos de Deus. Tal qual é dito em Romanos capítulo 8. Um outro termo importante dentro dessa sentença para a gente analisar é o termo pairava. Aqui na minha tradução diz se movia sobre as águas. Algumas outras traduções diz o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse verbo ele aparece, por exemplo, em Deuteronômio 32:11, que diz assim: em uma terra deserta, ele o encontrou em uma região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada. Paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas, descrevendo uma águia que protege, sustenta e cuida de nós. O texto ele fala de um cuidado ordenado e intencional. Ou seja, a criação ela não é apenas um ato do pai por meio do filho, mas ela também é realizada na presença ativa do Espírito Santo. Alguns comentaristas conectam isso à ideia de um espírito, de que o espírito ele atua como aquele que transforma o caos em cosmos, preparando o mundo, provavelmente, para ser o templo de Deus. Trazer ordem ao caos em qualquer circunstância é uma obra do Espírito. Se eu minimamente consigo trazer ordem para o caos no meu trabalho, eu estou cooperando, nem que seja um pouquinho, para a obra do Espírito. Se eu consigo trazer caos para a linhagem, se eu consigo trazer ordem para o caos da linhagem da minha família, quebrando ciclos, quebrando traumas, eu estou cooperando, por menor que seja, para a obra do Espírito. Amém? Calvino ele diz que o Espírito é a fonte pela qual toda a vida flui, tanto na criação quanto na nova criação. Não há uma molécula do universo que exista ou subsista fora da operação do Espírito. Então ele é muito mais do que um sopro, ele é muito mais do que uma sensação, ele é muito mais do que uma energia, ele é o próprio Deus. Presente desde antes da criação, preparando o mundo, pairava sobre a... Imagina um mundo, a terra sem forma e vazia, o caos reinava. Você não sabia o que era firmamento, você não sabia o que era água, a terra sem condições para a habitação humana, o Espírito estava ali, já operando. Talvez você esteja se perguntando ou dizendo para si mesmo de que para você não tem mais jeito, de que para você já foi longe demais. Mas eu quero te lembrar que o mesmo Espírito que operava no caos antes da terra vir a ser formada é o mesmo Espírito que pode operar no caos da sua existência. É o mesmo Espírito que pode operar no caos da sua vida, da linhagem da sua família. Você que veio de sequência de ciclos e ciclos intermináveis de violência, de abuso, de traumas. Pelo Espírito isso pode ser consertado. Pelo Espírito isso pode ser curado e ressignificado. Quando a gente avança a narrativa bíblica, a gente percebe que há uma mudança no modo de atuação do Espírito. Existe um padrão basicamente dominante ali no Antigo Testamento, na qual o Espírito ele vem sobre pessoas, ele atua de forma temporária e algumas vezes de forma permanente e algumas vezes também com finalidades específicas, por exemplo, na capacitação de líderes. Em Êxodo capítulo 31,
do verso 1 até o verso 5, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Considere que escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Esse é o contexto de montagem, de confecção do tabernáculo de Deus. São capítulos e capítulos quase que intermináveis. É uma leitura bem desafiadora para que a gente faça, porque são muitos detalhes. E interessante é que Deus ele derrama o Espírito Santo sobre Bezalel e alguns outros artesãos para que eles, não era para eles pregarem, não era para eles ministrarem louvor. Às vezes a gente reduz a unção, reduz o derramar do Espírito de Deus sobre nós apenas a atividades ministeriais, mas ele estava derramando para que eles operassem, para que eles colocassem em prática a sua arte, para que a confecção dos elementos do tabernáculo fosse o mais belo possível, porque Deus, ele é um Deus de beleza. Juízes 14, verso 5 e verso 6 diz assim: Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ele, no entanto, não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que fizeram. Aqui nós percebemos nesses dois textos o Espírito capacitando pessoas para atividades específicas. É como uma capa que os revestia. Bezalel, ao esculpir, é como se uma capa o revestisse para dar mais, para potencializar a criatividade, para potencializar ali talvez a coordenação motora fina, né, que é aquela coordenação mais específica ali do movimento das mãos, trazendo sobre Sansão uma força descomunal, uma força sobrenatural para lidar com aquele leão e também para que fosse o libertador de Israel. Então o Espírito ele capacita para tarefas específicas dentro de um plano maior, um plano redentivo. 1 Samuel 16:13 diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, com óleo e o ungiu por meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Ou seja, isso mostra que essa habitação ela não é permanente. Nem sempre ela é permanente. Porque enquanto o Espírito Santo estava se apoderando de Davi, dando capacidade de guerrear, dando fome pela presença de Deus, a gente sabe quanto que Davi ele foi marcado, né, pela visão do tabernáculo, pela valorização da adoração, pelo zelo para com a presença de Deus. Enquanto isso, o Espírito Santo, que havia se apoderado de Saul, agora estava se retirando e dando lugar ao espírito maligno. Segundo Samuel 23:2 diz assim: Essas são as últimas palavras de Davi, declarações de Davi, filho de Jessé, declarações de um homem que foi exaltado pelo Altíssimo, do ungido pelo Deus de Jacó, do amado cantor de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, a sua palavra esteve na minha língua. Miqueias 3:8. Mas, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ou seja, o Espírito ele não apenas capacita, mas ele fala através dos profetas. Existe aqui uma tensão estrutural, ou seja, o Espírito está presente, mas a sua atuação ainda não corresponde à plenitude escatológica prometida. É a tensão entre o já e o ainda não. Então nós vemos o Espírito ele capacitando para um propósito específico, ele ungindo de uma maneira específica e ele inspirando os profetas de uma maneira específica. Se a gente reduzir o Espírito Santo somente a Atos 2, a gente perde muito da sua obra repletamente descrita nas Escrituras. Essa atuação parcial ela também aponta para algo maior, ou seja, uma futura intensificação e uma democratização da presença do Espírito.
Por isso que muitas das vezes ela não é plena. Porque a plenitude do Espírito, ela ainda acontecerá. Isso volta os nossos olhos para a promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. Tanto que os profetas, eles não apenas descrevem, mas eles anunciam uma transformação radical. Joel 2, 28 e 29 diz assim: Depois disso derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, seus filhos e suas filhas. Profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Existe ali uma universalização da promessa, ou seja, não é apenas para líderes. Existe um aspecto geracional, jovens e velhos. Existe uma continuidade, ele não é episódico. Ezequiel 36, 26 a 27 diz assim: Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir conforme os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Você observou a ordem dos elementos aqui? Do externo para dentro e o interno de um. Existe uma mudança externa e aí isso é reverberado, isso é transmitido através de uma transformação exterior. Em Ezequiel 37, o Espírito vivifica os ossos secos. Restaura todo um povo que estava morto. A promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela é essencialmente uma promessa de uma nova humanidade. Então, o derramamento do Espírito, ele equivale à expansão do templo de Deus para incluir todo o seu povo, não apenas sobre alguns. Então a gente veio passando desde a criação, passando por momentos do Antigo Testamento, a obra do Espírito, o Espírito Santo ungindo pessoas, o Espírito Santo inspirando profetas, uma promessa de completude, de uma nova criação, de uma nova humanidade. O Vale dos Ossos Secos aponta para isso, e nós chegamos no Novo Testamento, onde Cristo se torna não só o homem do Espírito, mas também o doador do Espírito. Lucas 1,35 diz assim: O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim será. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 3, 21 e 22 diz: Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio uma voz do céu e diz: Você é o meu filho amado, em você eu tenho prazer. O Espírito Santo também estava no início do ministério de Cristo. Ele já estava com Maria antes mesmo do nascimento do Messias. Ele estava presente quando Cristo Jesus foi batizado. Irmãos, nós não estamos falando de um Deus que é abaixo. Nós não estamos falando de um Deus que é inferior. Nós não estamos falando de um vento, nós não estamos falando de uma energia, nós estamos falando do Deus Espírito Santo que é enviado como consolador no nosso tempo. Na qual existe uma promessa ainda a ser cumprida, que é, nos últimos dias, derramarei sobre vocês o meu Espírito sobre toda a carne. Hebreus 9, 13 e 14 diz assim: Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros, os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Ou seja, a obra da cruz é um processo trinitário. Existe um envolvimento de Deus, de Cristo e do Espírito Santo.
pelo Espírito Eterno, ele se ofereceu de forma imaculada. O Espírito estava ativamente no processo de entrega do sacrifício de Cristo Jesus. E não só na morte, não só na entrega, não só na cruz, mas também na ressurreição, porque Romanos 8, verso 11 diz assim: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Mais uma vez a Trindade presente e o Espírito também. Então o Espírito Santo, ele participa ativamente da ressurreição de Cristo, do processo de entrega, do processo de morte e também do processo de ressurreição. Cristo é o portador do Espírito, o mediador e o seu doador também. O Espírito que recebemos é o Espírito de Cristo ressuscitado. Então nós entramos já na parte final da nossa mensagem, que é agora o Espírito no Pentecostes, onde se inaugura uma nova era. Sabe, a gente não pode reduzir a obra do Espírito somente a Atos 2, mas também a Atos 2. Vamos ler, esse eu quero ler com você. Eu estava pensando só em citar, mas eu creio que é importante que nós leiamos. Atos, capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento, muito forte, e encheu a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e repousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: Acaso não são galileus todos os homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em sua própria língua materna, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Um texto que nos mostra que quando Deus promete que algo vai acontecer, esse algo vai acontecer. Aqui você já vê a direção de Jesus sendo dada, já se cumprindo quase que logo após a sua ascensão. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, e aí você já tem os confins da terra presentes menos de um mês depois da promessa feita por Jesus. Ali o Espírito é soprado, ali o Espírito é derramado. E eu temo dizer, ou melhor, eu devo te dizer, que o mesmo Espírito que desceu como língua de fogo sobre aqueles apóstolos simples e letrados que pregavam com autoridade, homens e mulheres pregavam com autoridade, falando das maravilhas de Deus, como os próprios ouvintes haviam constatado, falando acerca das maravilhas de Deus em outras línguas e o povo entendia na sua respectiva língua materna. É o mesmo Espírito que está conosco.
É o mesmo Espírito que estava lá desde antes da criação do mundo. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre Bezalel para a construção do tabernáculo. É o mesmo Espírito que esteve sobre Saul, que foi retirado de Saul, que depois foi se apoderar de Davi. O mesmo Espírito, presente em toda a narrativa bíblica. É o mesmo Espírito que quer estar presente em todo aspecto da nossa vida. O Pentecostes, ele deve ser entendido ele deve ser entendido como um evento histórico que fala sobre a nossa redenção e não como uma experiência individual. John Stott diz assim: o Espírito não é apenas dado aos crentes, ele é a própria forma da comunidade cristã. Essa frase aqui de John Stott eu gosto muito. Quer saber como viver em comunidade? Olhe para o Espírito. Ore para o Espírito. Espírito esse, que tem a função de advogar, de consolar, de nos empoderar, de nos conduzir, de testemunhar, testificar no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele comunica diretamente, aquele que perscruta o interior de Deus, comunica as virtudes do Pai dentro de nós. Ele também aponta os nossos olhos, aponta o caminho para Cristo Jesus. João 3, 5-8 diz assim: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. 1 Coríntios 12, 13 diz assim: pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Eu, você, pentecostais, reformados, carismáticos, a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O Espírito aponta o caminho para Cristo, o Espírito promove a unidade na igreja. O Espírito nos fortalece, nos conduz no processo de santificação. Sem o Espírito não há novo nascimento, sem o Espírito não há fé, sem o Espírito não há união com Cristo. Com Ele, a cruz se torna uma realidade pessoal. Cristo habita dentro do crente através do Espírito. Calvino diz que o Espírito é o vínculo pela qual Cristo efetivamente nos une a Ele mesmo. Portanto, amados, o Espírito deve ser compreendido como um agente da criação, como um capacitador da antiga aliança, como uma promessa escatológica, como o dom de Cristo sendo exaltado e como aquele que aplica a redenção na prática. O Espírito que pairava sobre o caos primordial, que sustentou profetas e reis, que foi prometido como sinal de uma nova aliança e derramado como uma evidência da exaltação de Cristo, é o mesmo que hoje habita em mim e em você, não como uma influência, não como um vento, mas como uma presença pessoal e divina, aplicando de forma eficaz e contínua os méritos da cruz, conformando o crente à imagem do Filho e inserindo-o na realidade viva da nova criação, inauguração de Cristo. Inaugurada por Cristo. Este é o Espírito Santo. Este é o Deus que nós esquecemos. Que muitas das vezes não damos valor. Que muitas das vezes não é lembrado em nossos cultos. Que muitas das vezes não é lembrado em nossas reuniões. Não oramos pelo Espírito. Achamos que simplesmente a promessa de Joel 2 é para o futuro, então a gente fica somente esperando, sentados, vendo as coisas acontecerem. Ou pior, não ficamos nem sentados, ficamos agindo, ficamos fazendo coisas, talvez realizando atividades ministeriais, envolvidos na nossa rotina, super produtiva, sem contar com a realidade do Espírito. Ah! Quão precioso seria se toda a nossa igreja, se todos nós como igreja, melhor dizendo, voltássemos os nossos olhos
para a honra, para dar honra ao Espírito Santo, para dar lugar ao Espírito Santo. Isso não é sobre reformado, isso não é sobre ser pentecostal, isso não é sobre ser carismático, isso é uma realidade bíblica. Se há correntes que valorizam mais a presença do Espírito, os dons do Espírito, o mover do Espírito, glória a Deus por elas. Mas fato é que o mesmo Espírito que estava presente desde antes da criação do mundo é o mesmo Espírito que quer estar presente na nossa história. Grande em poder, comunica a nós os atributos divinos de Deus, aponta para nós o caminho até Cristo e torna a obra redentora de Cristo vívida nas nossas vidas. Aquilo que era apenas uma ideia que você ouvia nas pregações agora se torna uma verdade real, pela pessoa do Espírito. Eu espero que essa pequena série de duas mensagens, de 2 episódios, possam ter feito com que você volte a valorizar o Espírito talvez como você valorizava no início da sua caminhada e talvez você nem dê mais tanta atenção assim. Que não seja apenas mais um conhecimento, mas seja uma verdade em nossas vidas. Possamos orar por mais, que possamos não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E o encher-vos do Espírito não é como um copo que está vazio e você vai enchendo de água até ele transbordar, não. E ser cheio do Espírito Santo é nos desfazermos de nós mesmos. Não é sobre o quanto podemos ter dele, mas sobre o quanto ele tem de nós. Uma entrega completa. E talvez essa seja a hora. Talvez não, com certeza. Essa é a hora de você se entregar completamente. Para que o Espírito tenha tudo de você, entregue a ele cada área. Entregue a ele cada pecado, cada mazela, cada anseio, cada desejo. Ele é o seu melhor amigo. Aquele que está ao seu lado, o outro consolador prometido por Cristo. O que os apóstolos viviam com Jesus é o que nós podemos viver ao lado do Espírito Santo. Espero que você tenha sido verdadeiramente abençoado, que você tenha sido alcançado. Compartilhe este episódio com quem você sabe que precisa ouvir e eu vejo você no nosso próximo conteúdo.